Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Facilita Radiologia, esse podcast pessoal que na verdade é da área da saúde como um todo. Estamos focando na nossa área, radiologia, mas nada impede de outros profissionais da saúde virem aqui bater papo com a gente. Gente, como eu falei, nesse projeto nós vamos conversar de situações técnicas da área, mas eu quero também fazer um bate-papo mais leve para a gente conhecer histórias interessantes, né? E essas histórias, pessoal, ajudam a gente a se inspirar cada vez mais e buscar elevar o nível, né, do profissional que a gente pode se tornar. Eu sou Francisco Matos, vocês já me conhecem, e eu vou pedir um favor para vocês agora. Curta, comente, compartilhe no YouTube, no Instagram e no Spotify, viu, pessoal? Tá todos os episódios lá no Spotify, então você já pode fazer sua academia escutando a minha voz irritante. Mas bora lá. Gente, o convidado... outro detalhe, né, Diego? Não posso esquecer. Nosso Pix, pessoal. Vou colocar o Pix aqui embaixo, né? Se você acredita no potencial desse projeto, se você acha que ele merece um apoio e que é importante... Faça um Pix, fica a seu critério, o valor, né? Isso ajuda a manter o custo que a gente tem com equipamentos, né? Inclusive, a gente estava com notebook, não foi, Diego? Agora já está com computador, mas tudo isso ainda custeado pelo projeto, né? Infelizmente, pesa. E aí, esses tipos de apoio, pessoal, ajuda só a dar uma força pra gente, tá bom? Olha, vamos lá. Nosso convidado hoje... ele faz parte de um projeto grande na radiologia, pessoal. Ele fica mais nos bastidores, mas quando ele percebe que existe uma oportunidade de agregar para a radiologia, ele participa. Eu estou aqui com Vanderlei, representando a RBD Imagens. Obrigado, Vanderlei. Eu que agradeço. Se apresente aqui, olha aqui para essa câmera. Eu não quero timidez não, viu? Não, vamos lá. Bora lá, mas pode falar comigo, brincadeira. Francisco, eu primeiramente quero te agradecer pelo convite e como você bem falou aí, quando eu vejo um projeto que fortalece a categoria, que põe a radiologia em um lugar diferenciado, eu faço questão de participar. Eu já, como te falei, eu já acompanhava aí algumas entrevistas, alguns episódios, né, de alguns amigos aí que fazem muito pela radiologia. E hoje eu estou tendo aqui o privilégio aqui de estar participando. Estou muito feliz em estar participando aqui nesse momento. Né? Então, assim, parabenizar você aí por essa iniciativa. É um projeto diferente, né? A gente nunca tinha visto nada parecido aqui na nossa região. E aí, pessoal, reforçando aí o que o Francisco falou, vamos apoiar esse projeto. Eu acho que a categoria, como um todo, merece desse lugar de destaque, desse lugar diferenciado. Maravilha. Que, afinal de contas, a radiologia, ela tem batalhado aí há anos, né? Com diversas mudanças, transformações no decorrer da área. Então, eu acho que o Francisco está fazendo aí um papel grandioso, como outros profissionais também têm trazido o nome da radiologia para uma evidência. Eu e Diego. Porque esse Diego aqui eu tava lascado. Mas vamos lá, Vanderlei, hoje você tem um cargo assim importante, a gente vai falar desse cargo já, assim, quando eu digo importante, que é um cargo hierarquicamente maior, né? Mas qual é a sua formação, né? O seu currículo, assim, brevemente? Bom, eu sou técnico em radiologia, né? Minha formação inicial foi técnico em radiologia. Eu fiz o curso superior, o nível médio, normal, e aí parti para o nível técnico, né? Buscava ali uma lá com formação. 17 anos, perdido na vida. Essa história aí é uma história que... Eu sou do interior, né? Eu sou de Amargosa. Legal. Então, no ano 2000, eu venho para Salvador, começo a trabalhar no comércio, né? E ali, trabalhando no comércio, até que lá por volta do finalzinho de 2003, início de 2004, começa a startar para mim um desejo de estudar, de fazer algo profissionalizante. E aí, isso aí, engraçado que, Francisco, que surge no balcão, né? Um cliente, ele chegou para mim e falou, olha, você é um cara inteligente, está fazendo o que aqui, rapaz? Vai estudar, vai... Esse choque de realidade é importante. E ali, né? naquele momento ali, eu vi a bolha, né? Eu digo, eu preciso sair dessa bolha. Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum, não. Me identifiquei muito agora. E aí, eu comecei a pesquisar. E aí, fui primeiro para o técnico em computação.
Se falava muito, né, em montar, desmontar máquinas e tal. E aí eu fui e fiz Tem bastante emprego nessa área. Sim, na época também isso era muito novo, né? É uma área que eu me identifico muito de mexer nas coisas, consertar, né? Eu sou meio buliçoso, então eu acabo que isso se identifica muito comigo em consertar as coisas. E quem é assim também é Ricardo, até que estava aqui, ele falando. Bem curioso nesse sentido. Pois é, e fui. Mas aí, devido à correria do dia a dia e tal, acabei não concluindo o módulo, né, dando sequência no técnico de computação, mas ali na Moraria, na Lapa, quando eu ia estudar ali, eu via muita gente ali de branco, enfermagem. Eu não tenho ninguém na família que tenha vínculo com a área de saúde. Não tenho ninguém. Então, e aí eu comecei a dispor essa área, uma área boa. E aí eu desperto para o técnico de enfermagem. Desperto ali para o técnico de enfermagem e aí começo a pesquisar sobre a área e a radiologia entra meio que numa visita técnica. Uma visita técnica. Tinha um familiar que trabalha na área administrativa de um hospital e ele me convida para ir lá ver como é a área de enfermagem. Eu lá tomo um choque de realidade. É impressionante, né? Os olhos brilham, né? Um choque de realidade com a enfermagem. Eu falei, não, isso aqui eu não vou conseguir entregar o meu melhor. O trabalho da enfermagem, exatamente. Foi o contrário, então. E aí, o que acontece? Nesse meio tempo, ele me apresenta a radiologia. Ele falou, vou te levar numa área, uma área boa, uma área que tem grandes possibilidades. E aí, ele me leva no setor de radiologia, eu acompanho ali um procedimento e ali eu saio dali certo de que eu iria fazer o técnico em radiologia e iria ser um profissional de qualidade, iria buscar ser o melhor no que eu estava... É um grande segredo de como você se destacar na radiologia, antes de tudo, se apaixone pela radiologia. Porque até aquela pessoa que não tem hábito de estudar, uma vez que ele se apaixona, ele, poxa, eu não sou muito de estudar não, mas agora eu vou estudar. Não é verdade? E na minha rotina, né, entre comércio e estudar, né, eu morava em Lauro de Freitas, estudava na Lapa, então isso era uma logística que inviabilizava, né? Então eu faço o curso técnico, me formo no curso técnico, tenho uma grande dificuldade, como todos aí, de entrar na área, né? Batalhando, fazendo network, fazendo... Isso foi quando, assim? Isso 2005. Certo. Né? 2004, 2005, eu termino o nível técnico em 2005, finalzinho de 2005. E então, aí fico fazendo ali... que essa realidade do mercado de trabalho, ela já é antiga. Né? Era um esforço muito grande você adentrar no mercado. Eu fiquei 6 meses de estágio, fiquei mais 6 meses de voluntariado, autorizado pela instituição. Hoje em dia não tem mais. E na época ainda fiz alguns networks com os técnicos da época e aí fiquei tirando plantões. Então eu fiquei quase 1 ano e meio nessa vida aí, né? Tirando plantão, sem trabalho fixo e sem nenhuma perspectiva de emprego. Mas aí vem a questão financeira, né? A questão financeira vai apertando e aí eu acabei, na verdade, trabalhando aí um tempo na área de motorista, né? De aplicativo. Pagar os boletos, não era motorista aplicativo, mas era como se fosse. A Localiza, na época, tinha um freelance, né? Então eu fiquei um tempo na Localiza, mas meu foco era a radiologia. Eu falei, não, preciso entrar na área. Era só para pagar os boletos ali. E aí foi quando eu recebo uma proposta ali para trabalhar na recepção do hospital. E aí eu falei, não, eu estou mais perto da radiologia lá dentro do hospital. E aí eu entro na área como técnico, aí começo a desenvolver ali, depois faço tecnólogo. É isso. Você já estava na área? Já estava na área. Por que você quis fazer o tecnólogo? Você até para estimular pessoas que têm esse desejo, mas já estou no mercado, não tem por que eu fazer o tecnólogo, já estou empregado. Você estava empregado e mesmo assim você decidiu fazer o tecnólogo. Por quê? Eu vi que era uma tendência, né? Na verdade, eu enxergava o tecnólogo ali como uma tendência de mercado para alcançar outros níveis, né? Se falava muito naquela época em distinguir o técnico do tecnólogo. Eu conversava com alguns colegas que estavam aí meio que preocupado com essa divisão, o que ia acontecer com a radiologia em o técnico e o tecnólogo. Eu falei, olha, eu não vou ficar perdendo tempo, eu vou... Porque é conhecimento, é uma graduação, é mais a possibilidade
aumenta. Então, assim, eu não vou perder nada. Exatamente. Então, se eu vou me graduar, eu vou graduar já numa área que eu atuo. Então, eu não pensei nesse momento em, de repente, fazer uma outra graduação. E aí fui para o tecnólogo, terminei o tecnólogo. Eu até entendo que envolve um custo. De repente, a pessoa não consegue custear um tecnólogo, porque existe uma mensalidade que, inclusive, depois, nas próximas semestres, vai começar, porque começa a mensalidade assim, e quando vai mais para frente, a mensalidade começa a ficar maior. Mas vale a pena. Eu acho que vale muito a pena, porque isso vai abrir para você oportunidades, né, possibilidades maiores. Exatamente. E o tecnólogo trouxe para mim assim uma nova visão da radiologia. Abriu a minha mente na radiologia, de diversas possibilidades, de ambiente. Então, para mim, foi um outro estágio da área profissional. Então, tecnólogo. E daí para cá, eu venho aí buscando, na verdade, as graduações na área de gestão. Eu cheguei a me matricular na gestão em saúde pública, mas devido à correria acabei não dando, mas estou aí para fazer. É algo que eu também estava meio incerto se eu ia para engenharia, né? Como é algo que eu me identifico, mas hoje a gestão de saúde pública é um projeto para uma próxima formação aí. E deixa eu te perguntar outra coisa. Aí você começou no raio-x, não foi? Comecei no raio-x. E aí como é que foi? Você começar a ir para outra vertente? Opa, tem um espacinho ali, vou começar, sei lá, tomografia. Vou começar a chegar mais perto ali da tomografia. Olha, como é que foi isso? Isso era muito difícil lá na época, né? Eu costumo dizer que hoje quem está chegando tem muito mais acesso. Para você ter uma ideia, na época em que era muito distinto mesmo. Você é raio-x, você é tomografia e a gente não chegava nem na porta. Seu destino é esse. Raio-x nem na porta. Mas aí eu tive assim, pessoas que me ajudaram, né? Eu acho que tudo é uma questão de comprometimento, né? As pessoas que estão ali no dia a dia, eles vão vendo o empenho, vão vendo ali a sua busca. E eles vão abrindo as portas. Então, com certeza. O Anselmo me ajudou bastante, né? O Anselmo foi uma pessoa que esteve comigo no início ali e ele abriu as portas, realmente. Na época ele era da tomografia já, a gente trabalhou junto. Então ele abriu essa possibilidade aí para aprender e aí eu... E hoje você trabalha com você assim até hoje, né? Trabalha comigo. Anselmo é muito show de bola, o cara nota 10. Eu queria trazer ele aqui um dia. Deve ter muito papo bom também, né? Tem muito papo para contar. Aí eu fico pensando assim, como é importante a gente demonstrar nossa dedicação. Então, é importante você ser dedicado por si só, mas demonstre que você é dedicado porque as pessoas estão observando. E outro detalhe, como é importante também você ter uma relação cordial com seus colegas. Porque senão você nunca teria oportunidade na tomografia se você não tivesse essa relação cordial. Porque o hospital colocou você já dentro de uma caixa, né? Ó, sua gaveta é essa, você é raio-x, tomografia é K. Mas como você tinha essa relação cordial, as portas se abriram para a tomografia. Devagarzinho você vai conseguir. É o papel, né? Você vai ter que buscar o seu espaço. Você vai ter que ver o caminho por onde você vai, né, buscar ali de como agregar na área. Aí você conseguiu tomografia. Aí consegui tomografia, consegui ali na época, né? Consegui tomografia, a gente foi para um outro serviço, né, na prefeitura. Lá eu consegui entrar num outro serviço de tomografia. Na época era uma tomografia sequencial, um aparelho high speed antigo. A gente ainda fazia tomografia ainda em 2 planos, né? Fazia o axial, posicionava o paciente no coronal. Não tinha um multicortes ainda. E quando eu ouvia o pessoal aí no mercado falar assim, não, eu já trabalho com multislice. Aí eu ficava, cara, quando é que eu vou chegar nesse nível? Né? Eu tinha colegas que já trabalhavam em outros serviços que já estavam muito mais além, né? Hoje em dia o multicortes banalizou, agora é os canais. Aqui tem não sei quantos canais, tem inteligência artificial, tem isso, tem aquilo. Você fala, nossa, cheirinho de carro novo. E eu ficava ali almejando, né? Quando é que eu iria estar naquele mesmo nível, né? E aí eu vou para uma outra unidade de saúde e ali eu também tenho uma oportunidade ali de aperfeiçoar o meu conhecimento de tomografia, de aprender com e é óbvio que tudo isso envolveu muito estudo, né? Sim. Muito estudo. É o que eu digo, você tem que estar preparado. Você tem que se preparar e buscar as oportunidades. Uma coisa muito interessante na minha trajetória foi justamente
Até para entrar no raio-x eu tive que estar preparado, porque a oportunidade ela surgiu de uma forma muito inusitada. Como eu te falei, eu entrei na recepção, fiquei ali na recepção, porque eu disse, não, eu tô porto, não, eu vou para essa vaga de recepção, mas o meu objetivo é radiologia. E aí, um final de semana, a unidade ela funcionava sobre aviso, e eu estava de plantão, e aí o técnico de sobreaviso faltou. E aí o cara que estava de plantão administrativo, ele sabia que eu fazia radiologia, ele chegou, cara, você tem como quebrar um galho? Você tem como ir lá na UTI fazer um raio-x? Opa, demorou. Eu falei, agora, só preciso de um jaleco e abri o setor. E aí eu fui lá. E aí tava enferrujado? Peguei, eu já vinha fazendo aqueles plantões, né? Ah, você ficou fazendo... Tirando um plantão aqui, outra coisa. Eu não deixei, né? Eu não abri mão disso. Ah, então deu show. E aí eu cheguei, até o médico da UTI na hora, ele olhou pra mim e falou assim, gente, não é recepção? Eu falei, não, eu sou formado, sou técnico em radiologia. No momento eu estou na recepção. Mas aí fiz o exame, entreguei ele. Então, isso foi um momento que marcou a minha entrada na radiologia. Então, depois daquele momento ali, aí teve uma mudança lá no setor, um dos colegas foi demitido na época, e aí eu cheguei, bati na porta e falei, agora é minha vez. Agora é minha vez. E aí foi o momento que eu entrei. E aí eu falei, não vou parar aqui. E aí eu comecei, né? Me preparar, estudar, né? Fazer esse contato, né? Esse acesso às pessoas que conheciam. E aí, com isso, fui agregando conhecimento aí na tomografia. E foi para a radioterapia também, foi? A radioterapia foi uma história que acontece em um momento de crise no hospital. Né? O hospital passando por um momento de crise, eu começo a colocar currículo, eu só estava lá no hospital, não tinha outro vínculo. E aí, eu começo a pôr currículo e aí eu recebo uma ligação e olha... A gente está com um setor de radioterapia, está inaugurando, e a gente viu o seu currículo e a gente gostaria de que você participasse do processo seletivo. Eu falei, olha... E você sabia o quê? Eu vou, mas eu não conheço nada da área. Para te ser sincera, eu nunca entrei numa sala de radioterapia. Ela falou, mas é esse perfil que a gente está buscando. Opa! E aí eu fui para o processo seletivo. Foi uma semana de seleção. Quando eu cheguei no primeiro dia, eu não levei nada, não levei uma caneta, não levei nada. O processo seletivo é um negócio, meu Deus. E o processo seletivo deles foi estruturado, foi algo assim que eu nunca vi. Uma semana, na sexta-feira, começou na segunda. Um bocado de colega ali. Não, e pior não é nada, a galera é de 20 anos de radioterapia. Nossa. 18 anos, 5 anos. De radioterapia? De radioterapia. Meu Deus. Aí você já estava ali. Né, o físico lá, ele começou a fazer as aulas, né, ele deu uma aula pra gente de radioterapia, passou os assuntos. Eu sem caneta, pedi uma caneta emprestada a ele e uma folha de papel. Eu falei, você poderia me emprestar uma... E aí eu comecei, fiz as minhas anotações. Eu não que ia ter uma aula. Aí fiquei a semana toda. No dia da prova eu ainda pensei em desistir. Eu falei, não, mas a única coisa que eu tenho pra me diferenciar de todos aqueles ali é o conhecimento. Aí eu fui pra prova. Vou estudar mais que todo mundo. Estudei demais. Estudei radioterapia e planejamento e fiz uma excelente prova. Sabe por que isso é interessante? Porque, veja só, tem um professor de biologia, eu tô puxando minha sardinha agora, tem um professor de biologia e tem um aluno que está estudando para o Enem. Nada impede do aluno acertar todas as questões de biologia e o próprio professor errar. Sim. Porque, meu irmão, estudo é estudo, ninguém tira seu conhecimento, não. Você estudou... É para resolver a questão? Vamos nessa. Exatamente. Então, assim, eu peguei ali as aulas, a aula que ele deu, foquei, busquei outros tipos de materiais e aí fui estudar. E aí na sexta-feira eu fiz, na segunda-feira ele me ligou. Ele falou, olha, eu queria fazer uma entrevista com você foi uma das melhores provas. Nossa. E aí eu fui, falei para ele, olha, não tenho experiência nenhuma. E em paralelo a isso eu tinha entrado em outro vínculo. A coisa aconteceu simultânea, né? E lá eu já tinha acertado o horário, né? Lá o horário de trabalho lá era tarde, eu tinha tarde livre. E aí ele falou, olha, mas eu preciso colocar você com alguém com experiência, eu gostei muito do seu perfil e só tem o horário da tarde para fechar aqui o quadro para a gente começar já com o processo que felicidade deve de assumir o serviço. Eu falei, mas eu não tenho disponibilidade para tarde. Eu acabei de... Aí ele, não... E aí acaba que... Dá vontade de falar, ô meu filho, me ajude a te ajudar. Pois é, e acaba que ele me puxa para o horário da manhã, que era um horário onde era eu e uma outra menina que não tinha experiência. Realmente. Ele colocou os dois sem experiência ali.
E aí, para mim, Oxe, ficamos assim... Claro, tivemos um treinamento antes, né? Lá na radioterapia, e aí o nosso querido Demétrio, né? Eu fiquei um tempo na época com o Demétrio no cobalto ainda, peguei um pouco do cobalto. O cobalto. Tá. E aí acompanhei, e aí me dediquei. À área, e assim, a radioterapia para mim foi um diferencial na minha vida profissional. Porque ela é completamente diferente do ambiente que eu estava acostumado, né? Sim, daqui a pouco fazer o exame, mandar o paciente embora. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre a radioterapia. A gente vai deixar essa parte mais para o final, sobre os detalhes da radioterapia, porque é uma vertente assim bem diferenciada, né? São poucas vagas na radioterapia que existem, porque uma modalidade de tratamento assim raro, não é todo hospital que tem. Então não vai ter muitos profissionais porque são poucas vagas. Mas eu quero saber o seguinte: nesse meio tempo você estava como operador de raio-x, operador de tomografia e agora operando o acelerador linear de partículas, que é a radioterapia, né? Mas a cargo de chefia, quando foi que surgiu assim? Você foi coordenador, você já foi supervisor? Como é que foi os primeiros cargos de chefia para você? Olha, você tinha cargo mesmo de chefia, de coordenação mesmo, propriamente dito, é a RBD. Agora, na época, 2015, né? 2015 para cá. Antes disso, eu já fazia um trabalho de liderança na unidade, mas isso não tinha remuneração, não tinha tarefas definidas. Sim, sim. Mas eu era um líder dentro do setor. Né? Os médicos Você abraçou mudaram muitos médicos, saiu equipe, entrou equipe, e eles sempre direcionavam: não, eu quero que você fique à frente da equipe. E a própria equipe, na verdade, aí eu abro um parêntese aqui, muitos profissionais que me incentivaram a estar, né? Então, não, Vanderlei, deixa o Vanderlei tomar, não deixa esse processo ir para a mão de ninguém. Por que você acha que eles delegavam para você essas atribuições? O que é que você tem assim? Olha, eu acho que que eles enxergam em você. Eu acho que eu conseguia ali de uma certa forma trazer uma visão diferente do setor, no sentido de unidade, no sentido de parceria, né? Não aquela visão empregado, empregador, essa relação tão assim separatista. Entendi. Então eu conseguia intermediar quando era um interesse ali que, né, a instituição ali determinava. Eu conseguia, de certa forma, pegar aquela visão da empresa e dizer: olha, tá certo, vamos por aqui, ó, o caminho melhor é esse. E a equipe conseguia ter esse grau de confiança, né? Então foi um processo ali que a própria equipe me ajudou a chegar onde eu cheguei. É um feeling, né? Uma coisa assim que não dá muito para explicar, porque você era muito observador, pelo que eu estou percebendo, você tinha uma visão ampla e vocês chegavam às conclusões. E a partir do momento que davam para você o poder da palavra, então o que é que você acha? Falou: eu acho que a gente pode vir por aqui. E realmente era por aqui que tinha que vir, dava certo. Alguém botava a gente tinha uma equipe pequena, né? Não tinha cobertura. Então eu falava: cara, a gente não pode deixar o setor parar. A gente tem que se articular entre a gente. Então, se você está doente, se você não pode, liga. A gente. Então, isso funcionou muito tempo. Funcionou. Então, isso aí era uma forma que eu articulava. Então, um tinha dificuldade com o outro ali, de pedir uma troca, de fazer uma substituição de escala. Aí eu chamava fulano tá arrumando um emprego, tá chocando aqui nessa escala, você só tá aqui nesse, porque você não ajuda. Hoje é ele, amanhã pode ser você, e a vida é isso. Fazer essa diplomacia ali. Então, eu conseguia fazer isso e as pessoas, né, me davam credibilidade, porque era de forma imparcial. Até hoje, eu costumo dizer que uma grande qualidade que eu tenho é imparcialidade. Então, eu falo sempre à minha equipe: o que eu vou poder fazer por você, eu faço por qualquer pessoa dentro da equipe. Então, eu não tenho distinção na minha equipe hoje. Claro, eu seria hipócrita dizer que eu não tenho aqueles que eu tenho mais afinidade, que eu não converso mais, que são mais próximos de mim. Mas na hora de montar uma estratégia, isso... Todos estão incluídos. E muitas vezes é a busca de pegar essas pessoas que muitas vezes não estão mais afastadas, trazer para perto. Dizer: olha, o caminho é esse aqui. O caminho que está tendenciando esse aqui. Eu preciso que você
venha nesse caminho aqui, porque é esse Até que para vai... testar essa pessoa, vamos ver como ela se Então sai. esse é o grande que eu acho assim, é o grande papel do líder, né? É conseguir trazer aqui para uma mesma linha de raciocínio. E você, até então, você não tinha feito nenhum curso de gestão, alguma coisa, é puro Aprendi feeling. no dia a dia. E estou aprendendo ainda, né? E aí despertou essa vontade que você tem de fazer gestão e tal. E inclusive que até na própria RBD, na época, quando surgiu a vaga que surgiu, eu estava na operação, né? Entrei na RBD na operação, junto com a admissão do contrato, eu entrei na operação para atuar ali na tomografia. Então, quando surge a oportunidade para a gestão na própria RBD, os próprios técnicos mandaram mensagem. Se candidata, tal, vai ser bacana ter você como... Não. Aí eu fiquei ainda assim, porque era um projeto... Seleção interna ou estava... Era uma seleção interna. Então, eu me candidatei e fiz o processo e de lá para cá é essa curva de aprendizado na área de gestão. A RBD, Quando foi seu início na RBD? Meu início na RBD foi 2015. Foi como que você... Na verdade, houve um processo seletivo, né? Eu estava com um contrato em uma unidade se encerrando, porque na época a EBC assumiu os hospitais federais, eu era lá pela FAPEX, a EBC assumiu, então a gente estava uma previsão de fim de contrato. Era só questão de tempo. E aí eu vi, vi, né, no mercado, olha, uma empresa está assumindo os hospitais públicos e tal. Eu falei, escutou E aí como é que faz? É no Cine. E aí eu fui para lá, na época tinha até acabado as vagas, mas aí... porque foi tudo rápido, todo mundo, né? Foi para cima. E aí tivemos uma prova, né? Depois tivemos uma entrevista, e aí, ou seja, fui aprovado no processo, né? As indicações também, né? As pessoas falam, não, olha, Vanderlei, não. Acabou que fortaleceu aí essa entrada, e eu acabei... entrando na operação, quando a gente assumiu as outras unidades. Já havia 3 unidades incorporadas no contrato, e aí a gente entra com as outras unidades que foram incorporadas no segundo plano. E aí eu entro na operação. Pô, né? Que legal. Com escala, com tudo, né? Eu fiquei um tempo. É bom deixar claro pro pessoal que assim, não é que as coisas foram acontecendo, não. É que você foi se preparando e quando a oportunidade apareceu, você estava preparado. Porque perceba, todo o processo seletivo que você falou aí, primeira etapa, prova. Então, se a pessoa não está preparada, inclusive, meus alunos, é um recado agora, então eu vou ensinar um determinado exame que realmente na prática ele provavelmente nunca vai fazer. Tá bom, na prática você não vai fazer, mas pode ser que aquele exame que eu estou ensinando caia na primeira etapa de um processo seletivo. E aí? Então é sempre bom estar estudando, porque as coisas não vão acontecer de mão beijada. Existe um processo seletivo e processo seletivo é chato. É chato, você fica ansioso, você fica vendo seus concorrentes, você fica com um turbilhão de emoções. Sim, aí. Claro. Na verdade de contas, quem está ali do outro lado, ele está buscando ali extrair daquele grupo ali a melhor opção para inserir na sua equipe. Então hoje, quando eu faço um processo seletivo, eu avalio diversas situações, né? Nível de conhecimento, nível comportamental, se sabe ou não sabe. Então, assim, atendimento. Então tem que estar preparado, né? Até numa entrevista ali de como você responde, de como você interage. Então isso tudo é avaliado dentro de um processo seletivo. Sim. Mas tem que estar preparado. Sim, tem que estar com conhecimento ali técnico ali apurado, porque vai cair questões técnicas e você precisa minimamente ali responder daquilo que é propriedade, que você precisa realmente saber. Daqui a pouco a gente vai falar de algumas dicas de como a pessoa pode se destacar em um processo seletivo. Isso aqui está organizado. Mas falamos de RBD Imagem aqui em diversos momentos, né? Aí eu estava até falando com você, né, que eu ali, mero mortal na radiologia, liguei para Marley. Marley, o que exatamente é RBD Imagem? Aí Marley me falou o que era. Eu falei, meu Deus, realmente é uma empresa fantástica. É considerada uma empresa? O que é RBD Imagem? Vamos lá. RBD Imagem, eu sei que tem uma vinculação com o Grupo Aliança. O que seria isso? RBD Imagem, ela é fruto de um estudo, né, que o Estado, né, fez em parceria com empresa privada. Então, ela é uma parceria público-privada. PPP. Isso. Então,
A gente já tem um modelo, o Hospital do Subúrbio, ela funciona como parceria público-privada. E aí eu acho que foi uma... Hospital do Subúrbio que tem salvado muito Sim, campo de estágio aí, viu? Agradeço ao Subúrbio. E aí eu acho que assim, foi uma grande sacada do governo do estado em olhar para a imagem. Porque esse projeto de você fazer uma PPP de imagem, ele é inovador. É tanto que a RBD hoje, né, esse modelo, ele é visitado por diversos estados para que possa implantar esse mesmo molde em outros estados. Por quê? Porque a imagem, ela tem uma função de diagnóstico, de rodar leito. É um dos pilares, então, né? assim, nada se faz, conduta nenhuma, se é para cirurgia, se é para alta, se é para controle, tudo feito através de imagem. Então, essa sacada de chamar uma empresa privada para gerir isso foi muito assertiva. Por quê? Porque o setor de imagem é um setor de alto custo. E não é que o Estado, né, não tenha competência para administrar, não é isso. É porque o processo do Estado ele é muito burocrático. Quem trabalha com ente estadual é edital, licitação. Exatamente. Só que a operação ela não tem esse tempo. A máquina quebra, vai ficar sem o exame. Verdade. Então, quando ele pensou no projeto, né, no estudo, que trouxe a PPP, foi nessa perspectiva, de ter a parceria de uma empresa privada que pudesse viabilizar todos esses percalços que existiam, né, de máquina parada, de contrato de manutenção, de operacionalização, de não deixar o seu cliente ali à mercê de um equipamento parado. Então, esse foi o grande contexto. Eu acredito também que a questão política é muito boa, né? Por ver o setor da saúde funcionando bem para quem está ali no cargo de político, é algo que ele pode se vangloriar, né? Olha, na minha gestão as coisas aconteceram, mas isso foi possível graças a essa parceria que viabilizou as unidades. E aí ele pode tem mais facilidade para criar novas unidades. E aí, o que o Estado faz agora? O Estado fiscaliza o nosso serviço. Claro. Então, a gente é fiscalizado de forma qualitativa do serviço que a gente presta à população. É constantemente essa fiscalização? Não, a gente tem indicadores que são extremamente assim, rigorosos. Por exemplo, só para você ter uma ideia, hoje eu tenho um paciente, por exemplo, que realiza uma ressonância de crânio e uma ressonância do coração, ele tem um laudo em 12 horas. Nossa, realmente manter esse controle de qualidade. Dentro de um cenário até privado, isso é quase que impossível, né? A estrutura RBD, ela permite isso, né? Exames com laudo até 2 horas. Sim. Então, para que esse mecanismo funcione, a operação ela precisa funcionar para que isso aconteça. Então, desde o trabalho da recepção, desde o trabalho do técnico em radiologia ali, em fazer o exame, a qualidade da imagem, disponibilizar a imagem no PACS, para que a imagem chegue lá na central de laudos, que possa laudar o exame. Então, todo um fluxo mapeado para que a gente possa entregar. E aí, a grande sacada é que, quando a gente não alcança esses indicadores, a gente tem a contraprestação diminuída. Ah, então vocês têm que... Então, para a gente obter o 100% da contraprestação, a gente tem que bater os indicadores. Então, por isso que a gente fala, olha, indicadores. Né? A gente tem um lado, né, de humanização, de atendimento, mas sem perder o foco do indicador. Claro, aí sempre tem que estar com esses números, né? Aí vem a parte de números, né, para criar uma estratégia e manter essa qualidade. Mas como é que era o cenário do serviço público na época, para o governo do estado falar assim, não, realmente eu preciso de uma parceria público-privada? E quando a empresa entrou, a RBD Imagem, o que ela precisou mudar assim? Ah, cara, isso aí foi acho que o cenário que a gente chegou, eu diria assim, foi caótico. Um cenário caótico. Primeiro, de parque tecnológico. Não tinha, né? O estado ele só tinha um hospital, que era o Hospital Roberto Santos, que tinha uma ressonância. Que quando a gente assumiu, teoricamente estava funcionando, mas quando a gente de fato assumiu, ela estava quebrada. Ela estava quebrada, estava parada. Tomografias
né? A tomografia multicortes era a única do Roberto Santos. Então, todo exame de maior complexidade, angiotomografia, tudo no Roberto Santos. As outras unidades era o exame básico, sem laudo, realizado dentro de uma estrutura física também muito caótica. E claro, aí, a população perdendo muito com isso. Exatamente. Meu Deus. Então você não tinha, o médico não tinha como trabalhar. Fica de mãos atadas. Como é que eu vou fazer? Eu chego para mim um paciente que precisa de um diagnóstico mais específico, mas eu não tenho o equipamento. Ele não solicitava. Nossa. E esse cenário vai para o interior. Imagine, capital é esse, imagine interior. Imagine interior. Então era um cenário realmente caótico. E aí a RBD chega e assume a operação dentro desse cenário. A gente chega dentro desse cenário. E aí teve que mudar muita coisa. E aí o primeiro impacto é RBD chega com processos. Aí você chega para um lugar onde não tem processo. Então assim, você não tem fluxo de nada. Chegou, entrou, faz o exame e vai embora. Então você não tem nada de rastreabilidade de processo. E aí a RBD chega com ficha, né, bora sistematizar ficha, aqui. Envio, Pax, laudo. Não tinha laudo. O médico pediu o exame, ele vinha aqui na tela, olhava, fazia as anotações de prontuário e liberava o paciente. Me parece, agora a opinião minha, que então muitos desses profissionais que estavam antes estavam mais acomodados a não ter esse sistema mais inteligente, mais complexo e necessário. Exatamente. Então você precisa mapear a entrada do seu cliente desde a recepção até o final do exame. Então você precisa mapear esse fluxo. Então nada que a gente faça, a gente precisa ter um processo, a gente precisa ter um fluxo. E isso foi uma cultura que a gente precisou implantar. E aí nesse primeiro momento, a gente ouviu muito dizer, era para melhorar e piorou. Dificultando a nossa vida. Porque de fato é mais prático você, né, descer com o paciente sem dado nenhum. Pronto, você não tem a garantia de que Faz Antônio é Antônio mesmo. Você não tinha. Nossa, era tudo muito manual. Então a gente entra nesse cenário e aí a gente começa a inserir os processos, começa a estabelecer os fluxos e aí as obras acontecendo. Aí vem a estruturação física, né? Começa a reforma das unidades e tudo com prazo. Para que a gente possa ali chegar à fase plena, que era a fase onde de fato a RBD iria receber a contraprestação. Eu fico pensando nessa primeira equipe que começou a tocar. Radiologia praticamente assim. Essa equipe, ela representa aí quase 85%. Interessante, porque é muita coisa para administrar. Você tá fazendo exame, um martelete lá. É isso. E outra, prazo de obra é algo que não dá para você ter muito controle. E você não sabia o cenário que você iria encontrar, né? Mas, assim, foi muito desafiador. Mas, assim, a equipe de parabéns, tanto que esse projeto ele chegou onde chegou por mérito das equipes envolvidas, né? Enfermagem, radiologia, administrativo, muita gente aí que está desde o início que realmente falou, não, a gente vai obter aí um resultado. Acreditou no projeto. E a população, quando a gente entrega as unidades, aí vem assim, o impacto disso, né? Então era um cenário onde você entrava no hospital, quando você entrava na bioimagem, era como se você tivesse um outro ambiente. Ainda é assim, mas hoje os hospitais também evoluíram também, se modernizaram, melhoraram as suas estruturas, então assim, a gente teve também um acompanhamento disso por parte dos hospitais, mas era um contraste, os pacientes chegavam... No hospital, uma determinada estética... E né? Quando chegava, dizer assim, quando chegava no setor de imagem, nossa, e aí vem a renovação do parque tecnológico. Então, hoje, a RBD hoje tem um parque tecnológico que não deixa a desejar para nenhum ente privado. O investimento deve ser altíssimo, né? A gente hoje são 7 ressonâncias, né? Unidades nossas, tomografia praticamente em todas as unidades. Raio-X e... Ele saiu da capital, né? Tudo. Vamos dizer assim, não era só capital. Quando você conta essa história, realmente os primeiros movimentos devem ter sido aqui em Salvador. Sim, não sei, a gente foi incorporado, né? Primeiro, 3 unidades primeiro, né? O Otávio Mangabeira, o Ernesto Simões e a unidade do SICAM. Foram as primeiras unidades incorporadas lá em fevereiro, logo no início do contrato, lá em 2015. E logo em seguida, agosto,
se não me engano, agosto, aí entra Roberto Santos, HGE, Menandro, HGC. Significa que a parceria estava dando certo. E aí incorpora. E recentemente a nossa última unidade, que foi a caçula aí, o Clériston Andrade foi a unidade aí, a nossa 12ª unidade. Então hoje são 12 unidades sobre a gestão da PPP Imagem, prestando um serviço assim que eu digo assim, de cunho social. Porque você prestar um serviço de qualidade para aquele que mais precisa, você dá para ele uma mesma condição de exame de um convênio, por exemplo. Sim. Então, isso é gratificante. Você está inserido dentro desse projeto algo de uma realmente inovador, mudou muito o cenário. Eu sou apaixonado pela RBD. Não estou aqui com demagogia, né, por fazer parte, por estar, não. Mas eu acho um projeto assim lindo. Sou apaixonado pelo projeto RBD, porque a gente vê nos olhos da população, sim, né? Sim. Receber ali um atendimento, ter acesso a procedimentos de alta complexidade. Você chegava numa unidade do interior, por exemplo, você não fazia um exame complexo. Não tinha contraste, não tinha bomba, não tinha equipamento capaz para realizar. Então, assim, toda essa demanda que existia migrava para Salvador. Hoje não. Hoje os hospitais... Eles têm mais... E é óbvio que o interessante é que é um processo que está crescendo. Não é um processo estagnado, né? Não. Foi crescendo cada vez mais. E a tendência é essa. E a gente vê isso claramente na própria mudança do perfil das unidades hospitalares. Porque, assim, se eu não tenho recurso, eu pego esse paciente e mando para outro lugar. Mas se eu tenho recurso, eu vou fazer os estudos que eu preciso para chegar à definição diagnóstica. Então, hoje, unidades, por exemplo, como Prado Valadares, aqui em Jequié, era uma unidade com 150 leitos, hoje é uma unidade que dobrou a sua capacidade. Muito por conta da capacidade de resolução que ela tem. Hoje tem uma tomografia, tem uma ressonância, tem raio-x. Eu sei que muita gente, questões políticas agora, falam mal da questão da privatização, mas tem exemplos como a RBD que é nítido que a privatização deu certo, né? A população ganhou com essa parceria, né? Agora, com relação a o controle de qualidade, né? Você falou que se vocês não atenderem esses parâmetros, a empresa, né, a parceria recebe o que você falou? A contraprestação, você não recebe o 100% da contraprestação. Acontece alguns embates nesse quesito. O que acontece? Hoje, entre a PPP e o governo do estado, a gente tem um verificador independente. É um verificador. É ele que audita os nossos processos. Que aí é imparcial. Exatamente. Então, ele audita os nossos processos. Ele tem acesso a nossos sistemas. Ele tem acesso aos nossos sistemas de ponto, de escala, de prontuário. Então, ele faz toda uma auditoria do nosso processo. E dá para E ele faz os relatórios para a CESAP. Então, legal. munido desses relatórios, aí assim a gente... E tem as visitas? Tem as visitas, junto com tem as visitas dos órgãos da CESAB, tem as visitas da DGCOP, da CESAB, entes da CESAB que visitam nossos setores, né, para ver imobiliário, se estão todos aqueles imobiliários. Então, tudo é feito de uma forma muito transparente, né? Todo o mobiliário que está ali, ele foi arrolado, ele tem contrato. Então, toda essa estrutura dentro do contrato hoje, se findar o contrato, isso tudo pertence ao Estado. Nossa, isso tudo realmente é um desafio, então, assim, para manter a qualidade. É um ganha-ganha. Eu considero um ganha-ganha. Ganhou muito o governo do Estado, porque gerir realmente bioimagem é desafiador por diversas questões, é um serviço caro. Né? Você para uma tomografia, quebra, quando você vai ver ali, se você não tem um contrato de manutenção preventiva, as peças são caras, as reposições, mão de obra. Jesus. Então imagine, aí você para uma máquina, você tem que abrir um processo licitatório, tal, aprovação, passa por aqui, por ali, por setores, e o setor está lá parado. Quem está pagando o preço é a população, com que certeza, está deixando de receber aquilo ali. Com certeza, exatamente. A gente não. Para você ter uma ideia, se um equipamento hoje nosso a gente precisa remover esse paciente para um serviço privado. A gente não deixa o paciente, a gente custeia.
A gente teve um episódio que tivemos uma parada de equipamento e foram disponibilizadas 4 ambulâncias dentro de uma unidade hospitalar. 2 básicas e 2 avançadas para deixar à disposição da unidade hospitalar se precisasse ali fazer o exame. Então, assim, o foco é a prestação de serviço. O foco é o paciente. Não é o lucro, longe disso, né? É população claro ganhar. Que é um negócio. E aí todo mundo ganha. Negócio, né? É porque a população, sendo bem atendida, vocês atingem os parâmetros e vocês ganham. Todo mundo ganha. Verdade? É um jogo do ganhar. E o Estado ganha muito com isso também, claro. Porque, imagine, né? Você manter todo você tem ali um valor que está dentro de orçamento, olha, o custo é esse da RBD. Pronto. Então, haja qualquer contratempo que for, mas o serviço está operacional. Então eu não tenho impacto na operação por conta disso. E seu cargo qual é? Gerente? Hoje eu estou como gerente técnico. O que é que faz o gerente técnico da RBD Imagem? Hoje o gerente técnico, além de fazer todo o trabalho de gestão da parte técnica, né, de acompanhamento de escalas, de jornada de trabalho, as questões, né, que a gente monitora, banco de horas, de pessoas. Gestão de pessoas. Hoje a gente fica inserido dentro dos projetos RBD, de acompanhar tudo. Montar os projetos. Tá vendo? O nosso convidado é de alto nível. Faz parte ali na hora de tá nascendo um projeto novo, então como tem que ser a configuração, o que é que precisa, vamos fazer reuniões, né? Também com o olhar na qualidade do serviço, como é que tá as nossas imagens, como é que tá o nosso serviço, como é que tá a qualidade técnica. Nossa, seu carimbo tá lá em várias... proteção. Entendi. Então, assim, a agenda, como é que tá a agenda, né? Recentemente a gente viajou unidades, né, para entender como é que tá o fluxo da unidade, tá seguindo a agenda, tá sobrecarregado, então a gente visita as unidades, vê como é que está sendo a operacionalização. Eu imagino que seja muito papel, muito documento que você deve lidar, né? Sim. E aí, para você se acostumar com essa... É um outro desafio. Porque é uma burocracia realidade necessária, né? Para você... São reuniões, né? Você era operador. E agora você tem que analisar documentos e mais documentos. Ler ofício, analisar ali, né? O que está ali no ofício, de repente está descrito, uma máquina para, então vai informar ali a CESAP que aquela máquina parou, qual é a medida de contingência que vai ser usada. Foi ali. Aprendendo aos pouquinhos. E aí a gente vai aprendendo. E aí é um aprendizado contínuo. Eu sou um eterno aprendiz. E aí a RBD é uma escola. Para mim é uma escola que vai deixar um legado imenso para mim. Eu sinto saudade hoje de estar ali na operação. Hoje eu tenho... É interessante isso porque, por exemplo, olha, eu vou me colocar agora no papel de... Trabalhei como professor, tô chegando agora operando. Agora eu fico imaginando, se um dia eu pegar um cargo desse, meu Deus, documentos e mais documentos e tem que analisar, é algo que eu vou ter que aprender a fazer. Eu não vou... Quando você consegue um cargo desse, você já não nasce sabendo, né? Então você e o bacana, Francisco, assim, da RBD é porque o projeto nasce onde todo mundo se ajuda. A gente tem uma equipe hoje que cada um ajuda de diversos setores. Então eu contribuo com o setor administrativo, qualquer dúvida que você tiver. O jurídico me dá apoio quando eu tenho uma questão ali difícil de resolver, o jurídico entra ali no processo, me dá um auxílio como eu devo proceder. Então a gente tem uma estrutura por trás. Então não é só Vanderlei trabalha, não é, né? Aí tem equipe de enfermagem também, a gente trabalha todo mundo ali dentro de um único objetivo, que é fazer a operação acontecer. Você cai de paraquedas num cargo desse, né? Eu fiquei pensando assim, pô, ele caiu de paraquedas no carro, como é que foi para ele os primeiros momentos? Não, o pessoal foi, calma, vamos lá, eu vou te ajudando aqui e tal. Muito legal isso. Agora, a gente vai fazer um pequeno intervalo, tá bom? E eu vou para um segundo bloco que a gente vai conversar de outras coisas. Vamos lá, Diego. Vamos lá, pessoal, voltando agora para o nosso segundo bloco. Né, aqui no Facilita Radiologia, conversa maravilhosa com Vanderlei do RBD Imagem, né? E antes de começar o segundo bloco, eu vou pedir para vocês: curta, comente, compartilhe, tanto no Instagram, YouTube e no Spotify, viu? Gente, é muito importante isso. Às vezes eu penso assim, puxa, eu preciso de mais valorização no meu projeto. Eu acredito tanto nesse projeto que eu fico assim, as pessoas podiam curtir, compartilhar e comentar, né? Não custa nada, faça isso agora, por favor.
Outro detalhe, outro pedido, eu vou colocar aqui agora o nosso Pix. Então fique à vontade, se você acredita no projeto, acha ele interessante, acha que ele está contribuindo para a categoria, faça uma contribuição, o Pix está aqui, né? Fica aí a seu critério, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa conversa com o Vanderlei. Vanderlei tá gostando da nossa conversa? E aí, show? Muito bom. O tempo tá passando aqui, a gente nem percebe. Nem percebe, né? Nem percebe, mas tá, é um papo agradável, é um momento único da gente, né, falar, um papo descontraído, onde traz bastante informação. Exatamente. Então, acho que esse projeto aí tem tudo para trazer a radiologia aí para o seu lugar devido. Maravilha. Ó, veja só, Vanderlei, estávamos falando aqui da RBD Imagem, o tamanho que ela se tornou, né? Começou ali com 3 unidades, aí você disse que foi aumentando. E hoje está servindo de referência para outros estados, né? Como você falou, você recebe até visitas ali para entender como é esse projeto, por que deu tão certo, né? Agora imagino que para isso tudo funcionar, você tem que ter uma boa equipe, né? Uma equipe assim, grande, né? De muitos profissionais. Você tem ideia de quantos profissionais estão na RBD hoje, será? Hoje, área técnica, em torno de 260 profissionais. 260 profissionais da área técnica. Isso. O que seria a área técnica? Só radiologia e operador. Se a gente englobar aí a operação RBD, dá em torno de 500 colaboradores. Tô lhe dizendo, Diego, que nosso podcast tá... Rapaz! E vamos lá. Como vocês captam, né, novos profissionais? Porque deve ter, né, realmente... Se o projeto é tão grande, toda hora você vai ter que contratar profissionais, né? Porque as coisas acontecem. Como é que é essa forma de processo de contratação? Nós, até uma questão Chega o microfone um pouquinho mais perto. Até por uma questão de exigência contratual, os processos eles têm que ser divulgados. Então, sempre quando tem uma inclusão de uma unidade nova, um projeto maior, um novo aditivo no contrato, então a gente divulga nas redes, né? Feira de Santana, por exemplo, foi até no Jornal do Meio-Dia, houve a divulgação das vagas de cadastrar o currículo. Mas as movimentações ainda na radiologia, como eu falei, a equipe, né, técnica em radiologia, ela representa aí 80% do quadro que iniciou. 80%, 85% do quadro. Galera que entrou não quer sair mais. Não quer sair. A RBD aí Só se ela crescer para outros. Muitos dizem que quer ficar aqui até se aposentar. Nossa. Né? Estão ansiosos aí pela renovação de contrato para se aposentar na RBD. E de fato, você é um deles, por exemplo. Pois é. Então é isso. Então há uma pouca movimentação dessas vagas agora, que já existem. Por enquanto, mas nós estamos aí, né? Eu não posso revelar assim abertamente, mas a gente tem vários projetos aí que estão em andamento. Ainda esse ano aí acredito que a gente vai estar aí com novos processos seletivos. E o cadastro é o site da PPP Imagem, tem um trabalho conosco. Você vai estar lá e PPP Qual é o site? Imagem. Qual é o site? www.pppimagem.org. Não é RBD? RBD Imagem tem um site e tem o site da PPP. Ah, tá. Então tem RBD Imagem, tem no Instagram inclusive, e tem o site da PPP. Você bota lá PPP Imagem, aparece o site. A gente vai colocar o site aqui agora pra galera. Depois eu passo para você. Também. Pronto. E a gente tem uma plataforma hoje onde a gente divulga as vagas, que é a GUP. É uma plataforma nova que a gente está conhecida. A gente está reformulando aí. É uma plataforma que tem várias outras coisas. Né? Você anuncia a vaga, então ela capitania os currículos. Então é a nossa forma de capitanear os currículos, as pessoas que pleiteiam a vaga. Então, na Rede Aliança também, a gente tem uma aba, quando você entra na Rede Aliança ainda, assim, a gente tem uma aba lá da RBD e tem Trabalhe Conosco, você cadastra seu currículo. O que eu achar no PPP Imagem, provavelmente também vou achar no RBD e também vou achar nesse do grupo. Ah, interessante. Então, você que não está esperando o emprego bater na sua porta, entre nesses sites, fique olhando, de olho nas notícias, né? Porque de uma hora para outra pode ser que apareça lá, ó, técnico de radiologia, tecnólogo, enfim, biomédico, se você for biomédico, e por aí vai. Então, tem esse processo seletivo que tem que ser divulgado, tem que estar bem desenhado, né? As etapas, tudo bem esclarecido. Então, não vai ter surpresas assim, sobre datas, tudo vai estar lá, porque
essa questão de edital é uma exigência da própria questão de ser na verdade, ela não vai especificamente para um edital, né? Assim, contratualmente a gente tem que divulgar as vagas, né? Que tem quando, mas não chega a ser um edital. Um edital, não. Um processo seletivo como se fosse uma empresa privada. A gente divulga a vaga, o candidato vai lá, faz um cadastro, faz a triagem dos currículos e aí começa as etapas de seleção. Né? Entrevista com RH, depois entrevista técnica, a gente tem uma etapa de prova e aí tem uma etapa de conhecimento técnico, que aí é prático mesmo. Eu gosto muito de fazer essa etapa. E aí sim a gente chega a finalizar. Para garantir que o profissional realmente esteja preparado. Consiga ver aí ele executando. É óbvio que eu acho que nenhuma etapa se sobrepõe à outra. Você deve fazer um apanhado de tudo, né? Porque cada pessoa tem qualidade, tem seus defeitos, e aí, porque é óbvio, a questão da, como você falou, a parte prática. De repente a pessoa ali fica um pouco nervosa, fala, calma, você foi ruim nessa etapa, mas tem outras que a gente vai olhar. É como aconteceu com você, né? Você conseguiu sua vaga de radioterapia, você não tinha experiência na radioterapia. Mas eles pegaram um somatório de tudo que você apresentou no processo seletivo e você foi contratado, né? Então, mas você, se você, Vanderlei, fosse o único responsável pelo processo seletivo, qual é o profissional assim que você gosta, que você procuraria, que você contrataria? Quais características você acha interessante para um profissional? Francisco, hoje o mercado, na verdade, ele fala muito nas chamadas soft skills. O mercado exige isso. Então, atributos comportamentais hoje, ele tem um peso significativo dentro de um processo seletivo. Né? Não que as chamadas hard skills, né, que são as habilidades técnicas, o conhecimento técnico, não tenha o seu peso. Mas hoje eu tenho um olhar comportamental. Né? Então, assim, meu primeiro olhar, ele tem um olhar... Né? As primeiras etapas, né, que eu faço questão, às vezes, de participar, né? A etapa com RH. Então, desde aquele primeiro momento ali, a gente Se puder, você tá junto. Tô junto e tô observando. Né? E aí, a experiência. E aí, como é que eu trato isso? Né? Hoje, eu olho, tenho esse olhar comportamental, mas também de olho na habilidade técnica, na formação. Que uma das etapas é a prática. Né? Então, hoje o profissional ideal é aquele que ele consegue o equilíbrio. Ele consegue o equilíbrio, ele consegue aí ter habilidades, desenvolver comportamental e também ele está em busca da aprimoração técnica. Porque o que acontece? Às vezes o profissional, ele está lá, às vezes você pega um currículo, 10 anos de radiologia, por exemplo. Tem 10 anos de radiologia. Aí quando você vai para a experiência técnica, ele só faz raio-x. A primeira pergunta que vem para mim é, tipo assim, ele não teve oportunidade ou ele não buscou? Verdade. O que fez ele parar aí no tempo? Porque ele não buscou. Porque hoje o mercado exige profissionais de multimodalidades. Ou então, por exemplo, ele se formou em 2006. Pois já estamos em 2024, não tem mais nenhum outro curso de capacitação que ele fez. Ele não buscou, né? Então, assim, isso é um ponto que a gente... Olha, eu não tive oportunidade, mas eu busquei. Eu fiz uma capacitação. Mas você escuta a história dele, né? A gente vai ver ali na... Então, esse é um primeiro ponto que a gente avalia o nível técnico. Claro, tem a prova. Mas hoje, para mim, é aquele profissional que ele consegue, né, ter um perfil comportamental bom e também ter conhecimento técnico. É o equilíbrio disso aí. Perfil comportamental, o que seria? Seria um bom atendimento, que olhe no olho do paciente, que se preocupa, né? Educado, tenha uma boa comunicação. Eu acho que também com os colegas de trabalho, porque tem gente que bate o ponto, não conversa com ninguém, não olha para cara de ninguém, faz o trabalho dele, bate o ponto e vai para casa. Eu acho que essa questão de ser cordial com os colegas é muito importante também, né? E aí vem uma diferença, né? Assim, para aquele que está chegando agora, ele não tem isso, ele não tem essa referência. Aquele profissional que está chegando, ele não tem essa referência. Então, onde é que ele vai apresentar isso? Nas entrevistas. Ele tem que se preparar para uma entrevista. Nas respostas que ele vai dar. Né? Ele tem que treinar. Eu digo que tem muita gente, eu fiz um processo no virtual, né, na época da pandemia, e acabou que hoje... Falar um português corretamente também é muito português, não ser prolixo, né? Você pergunta uma coisa e o cara fica ali, né? E não responde. Então você tem que se preparar.
né? Um local, por exemplo, né? Um ponto que eu observava muito quando a gente estava fazendo o processo seletivo na pandemia, a gente marcava o processo seletivo e o cara fazia da rua, trânsito, no celular. Fazia do sofá da casa. Então, assim, é um processo seletivo. Então, se prepara, se arruma. É online, então vou preparar aqui o áudio, vou fazer um teste, vou posicionar a câmera para ficar ali numa posição ideal para poder. Então, eu preciso me preparar, porque ali você vai estar vendendo a sua imagem. Com certeza. Você vai estar apresentando a sua imagem ali para o mas não tem um webcam. Será que nenhum amigo seu tem um webcam que possa lhe emprestar? É uma entrevista de emprego. E se você for para uma entrevista presencial, você não vai se arrumar, você não vai colocar uma roupa, você não vai se preparar. Mas eu não sei mexer nessas coisas online. Testa com um colega antes. Treina no espelho. Tem alguns sites, por exemplo, normalmente o pessoal, né, de psicologia tem umas perguntas chaves, né, que ele vai mapear ali Aí desperta essa reflexão. Então pega ali, vai treinando, né, identificação, né, como é que você se vê daqui a 5 anos? É uma pergunta hoje comum hoje. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Então eu preciso estar com essa resposta na ponta da minha língua. Quando perguntar, eu saber como eu responder. Então isso vai impactar ali o entrevistador naquele primeiro momento. Aí depois eu vou para a parte prática. Eu já passei de uma etapa. E já com feedback da etapa anterior, né? Exatamente. Ó meu pai aí, ó. Oi, meu pai. Fica à vontade aí. E já com o feedback da etapa anterior, você vai para a parte prática. Então, na verdade, você já sabe. Quando a pessoa vai para a parte prática, você já sabe, já tem uma noção do que ele já fez nas outras etapas. Esse cara foi o que disse isso na etapa anterior. Bora ver como é que ele é na prática. Pronto. Bora ver se tudo que ele disse realmente... Aí tem um lance interessante. Eu tô começando agora, eu não tenho prática. Só vim ali no estágio, tal. Mas eu preciso saber da teoria. Então... eu não sei fazer o exame ali nunca fiz, mas minimamente eu preciso descrever ali. Aí dá uma aula, a etapa. Então eu preciso descrever ali o processo, mesmo que a gente saiba ali que são conceitos teóricos que você está descrevendo, mas eu preciso saber o seu nível de conhecimento técnico. O que às vezes a gente enfrenta no dia a dia nas entrevistas é que às vezes você não tem um bom desempenho nessa primeira, que vai apresentar os seus atributos comportamentais. Quando a gente vem para a parte, né, técnica, para avaliar a técnica, você também não está embasado nos conhecimentos da área. Sim. Perguntas básicas. E olha que eu costumo dizer assim, eu não estou aqui para dificultar a vida de ninguém. Eu vou te perguntar coisa do dia a dia. Muitas vezes você faz parte? Faço parte. A entrevista técnica é comigo. É com você? E você mais que só você? A psicóloga também participa. Nossa. Porque ela também faz uma avaliação. Então a gente traz questões muito semelhante a um bate-papo mesmo, questões do dia a dia, situações do dia a dia. Eu trago para a entrevista coisas que acontecem no dia a dia, na prática ali, para saber como você realiza, como você descreve aquele procedimento. Então, eu tento trazer ali para um ambiente mais natural possível para poder tomar a decisão. Claro que a gente tem uma prova, essa prova a gente vai ali e aí, um detalhe, recentemente em Feira de Santana a gente fez um processo seletivo e a gente aplicou prova e por incrível que pareça, a média da prova eu tinha botado para 50%. São 20 questões, então no mínimo você deve acertar 10. 50% foi a média para passar, né? Eu tive que baixar a média. E a prova era simples, a prova? Prova simples, de conhecimento simples. Você teve que baixar a média para pelo menos ter uma cota de pessoas. Sim, para eu poder entrevistar. Meu Deus do céu! Conhecimentos básicos, conhecimentos simples. Conhecimento de nada muito complexo, nada assim que foge do dia a dia. Porque não adianta eu levar para um processo seletivo questões que são esporádicas, exames que acontecem de forma muito sazonal. Sim. Eu trago exames do dia a dia. E aí você vê a dificuldade de realmente descrever e também de... Nossa, então é bem complicado. Tive que baixar. Isso foi aqui na capital? Isso foi a gente assumiu Feira de Santana finalzinho de 2023. Realmente. Foi um processo grande, né? Muita gente inscrita.
Realmente, muita gente se acomoda, né? Se acomoda. E aí fica complicado. Só reclamar. Aí reclama do mercado de trabalho, mas tá ali esperando o emprego aparecer, a oportunidade aparecer e não se prepara. Nossa, que impressionante. Aí na parte prática, pelo que eu percebi, você cria perguntas que não são para dificultar. São perguntas que você sabe que dali você vai ter as informações que você precisa. É o momento dele mostrar, vender o peixe dele, né? Então não é para dificultar. Agora, realmente, a prova teórica não tem muito o que você fazer. E aí a gente tem um outro momento que quando eu vou trabalhar uma vaga, vagas normais, né? Uma vaga, uma substituição, aí a gente faz um momento prático. Depois de toda essa etapa, a gente faz um momento prático mesmo, que aí é um atendimento mesmo. A gente combina na unidade e lá a gente faz um... Agora, mudando de assunto agora, falando de contratações. Agora vamos falar dos contratados. Quando você percebe que sua equipe está meio desalinhada, talvez teve algum desgaste entre colegas, ou então determinado profissional não está trazendo os valores morais e éticos que a RBD e você, Vanderlei, tanto preza, como é que você age? O que é que você observa disso daí? Como é que você conduz situações como essa? Já aconteceu? Isso aí todos os dias a gente tem uma situação. Ainda mais colega porque com assim, colega. Porque assim, cara, é o que eu costumo dizer, é o seguinte: todo desgaste, né, que vai ocorrer dentro de uma operação, ela vai ocasionar devido a uma quebra de fluxo, uma quebra de processo. E você vai se adaptando àquilo ali e os relacionamentos vão se desgastando. E aí chega uma hora que você está trazendo para o CPF do outro. E aí você deixa de ser profissional e passa a ser relacionamento. Então, qual é a mensagem quando eu entro para fazer uma tratativa dessa? Separar o que é processo e o que é relacionamento. Onde é que está a falha do processo? Isso aqui, esse relacionamento entre vocês estão acontecendo porque um processo está sendo quebrado. Então, primeiro a gente vai consertar esse processo, esse fluxo. Entendi. Agora, relacionamento. É um diálogo, digamos assim, um jargão meu. Cara, aqui eu não estou pedindo para ninguém ser amigo de ninguém. Aqui a gente precisa se respeitar e ser profissional. Claro que se desenvolver uma relação, uma amizade, isso é muito bacana, torna o ambiente mais leve. Mas não é isso que eu peço. Eu peço que sejam profissionais. Respeite o espaço de cada um. Porque realmente essa é uma questão muito difícil, né? Porque você tem profissionais, né, de diversas culturas. Sim, cada pessoa, personalidade. Então, você convive até mais dentro do ambiente profissional do que, às vezes, no ambiente de casa, por exemplo. Então, você vai vendo. Então, assim, um dia aquele profissional não chega tão bem. E como é que eu lido com isso? Só que a gente tem que ter uma referência, é o que eu falo. A gente tem que ter um norte. O norte aqui é profissional. Essa questão dos soft skills é bem isso, porque o que seria uma excelente soft skill é você saber ler o perfil de cada profissional e entender que com um profissional, com meu colega meu colega A, eu posso brincar de certa forma, a gente tem uma relação mais cordial que me dá essa liberdade até aqui. Ótimo. No B, é uma pessoa mais séria, ela já não gosta tanto de brincadeira, ela é mais rígida, tudo certo, então eu vou conduzir minha relação com essa pessoa dessa forma. Então é interessante entender também o perfil dos nossos colegas, dizer que não tem perfil melhor que o outro, são perfis diferentes, e aí cabe a você saber lidar com todas as situações. Quando essas rixas acontecem, feridas serão abertas, né? Então, vamos deixar o lado, como você falou, né? Vamos primeiro a parte do processo. Com relação a essas feridas, não tem muito o que você fazer. Espero que vocês se respeitem. Se as feridas se curarem e a amizade voltar, ótimo. Se não voltar, pelo menos estão se respeitando, né? Exatamente. E o tempo todo você não pode impactar, né? É o que eu falo. Não pode. Um desgaste no relacionamento de dois profissionais e não pode impactar no resultado, que é o atendimento. Serviço, o paciente que está ali, ele precisa ser bem assistido, ele precisa ter o seu exame entregue, o fluxo precisa acontecer. Então, eu tenho que entender, há uma indiferença ali, mas eu preciso lidar com isso. Eu preciso saber lidar. É você também? Também. E aí, já aconteceu de você ter que demitir por causa de uma situação? Já
Já. A gente vive isso, né? Na prática a gente vive. Claro Nossa, que não é o nosso objetivo, porque deve assim... ser extremamente Cara, imagine você tirar ter o que emprego demitir da alguém. pessoa. Mas eu costumo esgotar todas as possibilidades, né? A gente vive dentro de uma instituição onde tem as suas diretrizes, regras, as suas regras. Então, tem coisas que Tem vai que vir de fazer. cima para baixo, não tem jeito. Entendi. Eu faço parte dessa diretriz, então eu tenho que fazer cumprir. Mas tem processos que eu consigo esgotar todas as minhas possibilidades de desenvolvimento. Então, de repente eu tenho aquele colaborador que ele não tem entregado ali o que a empresa precisa. Então eu vou esgotando as minhas possibilidades. Conversa, Feedback, orienta. acompanhamento, advertência, porque muitos dizem assim, mas é uma advertência. Advertência, quando eu te der uma advertência, eu falo sempre, né? Quando eu te der uma advertência, é porque eu estou tentando te desenvolver. O dia que você errar, que eu não vim aqui fazer uma advertência, fazer um acompanhamento, te dar um feedback, é porque eu já entendi que... Não é por mal, não dá. né? É Não uma advertência. É um processo, precisa acontecer. E torço que você melhore isso. Não tô Isso. torcendo pra você ficar chateado. Exatamente. Pra te dar uma lição de moral. Não. Torço pra você melhorar, né? A gente apresenta o fato, o desvio, e a gente faz com que, olha, isso aqui foi um desvio, e para que isso não aconteça, eu preciso que você se dedique num processo de mudança. Realmente Então, é uma atribuição é um trabalho de gestor. difícil. Essa é a parte, talvez, mais difícil do gestor. E aí você não tem muito com quem contar. Cai no seu CPF. E aí, Porque a a versão e aí eu diria que aí até, assim, né, eu como gestor, você não pode sair falando os motivos pelo qual você tomou aquela decisão. Porque você fez aquilo. Deixa eu te apresentar essa senhora. Olá, tudo bem? Fica à vontade. Deixa eu te falar uma coisa que deve acontecer com você também. Quando acontece uma situação dessa, é tipo assim, Vanderlei é o cara mais gente boa. Aí acontece uma situação dessa, você vira vilão na mesma hora, né? Porque você deu uma advertência. Aí deve ser Você também... tomou uma medida e ali dentro daquele contexto, é isso que eu estava querendo, né, exemplificar, concluir aqui, é que dentro daquele contexto, você não vai poder chegar ali para sua equipe e justificar, olha, eu fiz isso porque... Não, é uma questão sua e dele. Só que o outro lado... Ele pode fazer isso abertamente, mas ele vai contar a versão dele. É verdade. Então você fica como vilão. Né? Eu tenho pessoas... Né, interessante o que você falou agora. Então, é verdade. esse é o lado da moeda do gestor. Você é gestor, então se você tomar aquela decisão, você não precisa ficar dando satisfação para todo mundo, até porque isso não é... Não posso. Enfraquece, não posso. Exatamente. Enfraquece sua decisão, fica parecendo que você estava em dúvida e precisou... Entendeu? Eu não posso abrir aqui, de repente, um feedback que eu vou ter com um colaborador e chegar ali do outro lado, não, eu fez assim, fez isso ou aquilo, e eu precisei dar um feedback. Não posso. Então aquilo ali... Só que a outra pessoa, Vanderlei me chamou ali, me deu um feedback, falando um monte de coisa e tal. Então, ele vai passando uma imagem de uma pessoa. Claro que assim, eu busco com muita sabedoria fazer isso, né? Inclusive tem feedbacks muito difíceis que eu oro para fazer antes. Sou um cara muito temente a Deus e eu peço orientação a Deus para fazer uma coisa correta, para não agir com pré-julgamentos. Então, e eu não busco afetar a sua vida pessoal também, porque né? isso mexe com você. Mexe. Quando você se depara com a situação, aquilo te incomoda porque você é o representante daquela área, entende? Então, tudo que a equipe faz ali, ela tem a responsabilidade. A responsabilidade está na mão de cada um ali. Tem momentos que eu não estou presente ali e a coisa tem que acontecer. Cada um ali é responsável. Mas cada ação e cada atitude ali, ela vai refletir sobre a minha gestão. Verdade. E aí você tem que carregar essa... Mas, graças a Deus, assim, eu tenho buscado sabedoria para poder lidar com isso, né? E isso não afetar a sua vida pessoal também, né? Então, já tive pessoas, por exemplo, que... Né, a equipe multidisciplinar te ajuda nisso, né? Porque às vezes você tem um cara que está com um perfil ali comportamental, não está muito bom, aí você chama, dá um feedback, faz um acompanhamento e tal, aí depois a própria equipe que levou o caso para você diz assim, olha, fulano melhorou. Então, para mim, isso é muito gratificante. Então, eu alcancei o objetivo. Realmente. Então, esse é o desafiador da liderança. É você, né,
problema de todos você trazer para você. Para você, realmente. Agora, vamos mudar de assunto aqui um pouquinho para o nosso último tópico do dia. Que você, né, fora essa questão dessa parte de gestor, você ainda opera radioterapia? Não, hoje radioterapia não. Radioterapia, eu tive essa experiência marcante na minha vida profissional. Mas quando eu... Chegou para a RBD? Porque assim, a radioterapia, ela apesar de ter agregado muito, foi uma área assim, por ser muito fechada e também por destoar tanto. A radioterapia no outro serviço era tomografia. Então aquilo ali era uma diferença muito grande. Normalmente quem trabalha com radioterapia, trabalha radioterapia. Ele foca só numa área. Então para mim ali, quando eu vi a possibilidade, né, de atuar na minha área mesmo, na tomografia, na parte de imagem mesmo, diagnóstico, eu voltei, né? Sou muito grato pela possibilidade aí de ter conhecido, né, o cobalto, o acelerador linear, e ainda tive a oportunidade de trabalhar com o VRT, que é top, que é o Conibin CT, com planejamento, né? Sim. O acelerador com a tomografia acoplada, que a gente fazia a simulação. Então isso para mim foi um ganho profissional imenso, mas foi uma área que, na verdade, eu fiquei 1 ano e 3 meses, mais ou menos. É interessante porque tomografia é exame e o outro é tratamento, né? Muda completamente. O que é que você teve, os desafios que você teve assim, com questão de conhecimento mesmo, estudo, para aprender radioterapia? Falou, tá bom, apareceu a oportunidade da radioterapia, vou ter que estudar. O que é que você achou mais difícil ali nessa... Olha, isso é interessante para quem quiser, quem está interessado em radioterapia, já começar a se preparar, né? Vou começar a estudar aqui, criar estratégias de estudo para quando aparecer a oportunidade, opa, vamos lá. Primeiro, a questão de planejamento, né? Planejamento do exame. Então, você tem todo aquele processo de planejar, delimitar o alvo, né? Você... posicionamento, por exemplo, era algo que a gente tinha muito cuidado, porque a forma com que eu posicionava o paciente ali na mesa de tratamento ia interferir no resultado final. A gente fazia um planejamento, então tudo isso é muito criterioso. Se eu faço um planejamento de bexiga cheia, eu tenho que ter o paciente realizando o tratamento de bexiga cheia. Tudo exatamente igual. Porque a gente está falando que a estrutura a ser irradiada, ela tem que ser idêntica à do planejado. Então isso foi algo que para mim ali foi um nível de conhecimento mesmo, né? A interação no feixe com o alvo, a energia, olha, o tratamento detalhe, com eletro, o tratamento Então aquilo ali para mim foi um choque de realidade. Aí quando eu venho para a parte do Conibin CT, que foi a última máquina que eu trabalhei, que aí veio a tomografia, então isso já trouxe um pouco para a minha realidade, porque a gente ia fazer o tratamento, antes a gente rodava imagens de tomografia e a gente fazia a fusão, então ali a estrutura. Então para mim isso foi um ponto muito positivo, porque a gente pegava, eu já conhecia a anatomia da tomografia, então você fundia as imagens do planejamento com as imagens adquiridas e aí a gente fazia as correções no posicionamento para poder tratar. E não é só você, paciente, né? Tem o físico. Tem o físico e essa interação, né, com o físico, com a própria médica radioterapeuta, né, para o planejamento. Então, assim, é uma área que muda bastante o conceito. Então, uma pessoa extremamente sentimental, assim, que se abala fácil, se desequilibra emocionalmente fácil, conseguiria trabalhar na radioterapia ou ela teria que trabalhar muito essa situação? Porque os pacientes da radioterapia muitas vezes são pacientes que já estão ali na sua fase, infelizmente, final de vida, porque percebeu-se que a radioterapia não surtiu o efeito. Acontece, né? É difícil, assim, lidar com esse tipo de paciente? É difícil. É difícil. Se você tem um mínimo emocional que se abala. Por quê? Porque normalmente a radioterapia é um planejamento ali, mais ou menos ali de 3 a 4 semanas. O paciente fica com você ali, 3 a 4 semanas. Depender ali do tumor,
da região, então ele vai ficar ali mais ou menos. Então, se você tem contato com aquele paciente todos os dias, então você vê tanto a curva de melhora, como você vê um paciente a óbito. Curva de pior, E a gente acaba tendo uma afinidade com os pacientes. Todo dia ele está ali, naquele mesmo horário. E aí vem pessoas que vêm de longe. Que trazem histórias interessantes. E assim, são tratamentos que demoram, que tem um contato, né? Então eu tive várias experiências na radioterapia que abalaram muito. Não a ponto de impactar a escolha de não seguir na radioterapia, foi mais uma opção mesmo, né? Eu vi. Não, é porque isso é a sua paixão. Identificação, gosto de tomografia, sua paixão também, minha gosto de diagnóstico, então assim, e também o mercado, né? Eu estava buscando ali, eu buscava, uma coisa que eu sempre busquei foi trabalhar e ter qualidade de vida. A radioterapia, quando eu entrei na radioterapia, eu falei, olha, eu vou trabalhar de segunda a sexta-feira, à tarde. Então eu buscava isso para minha vida. Foi algo que... Então a gestão, na verdade, quando eu olhei para a gestão, eu falei, a gestão pode me possibilitar isso. Sim. Questão de troca, de plantão, faz permuta, isso me angustia. Eu confesso que não é muito a minha... Então, eu gosto mais da minha rotina, né? Administrativa, mas o final de semana em casa, com a minha família, com os meus filhos. E tá tudo certo, a gente vai encontrando, você vê que a gente vai encontrando o que a gente realmente onde precisa. A gente se encaixa. Para aquela nossa fase de vida. Então, agora, sua fase de vida, você percebeu que realmente a gestão é o que está sendo bacana para você. E ó, acho que agora vai até se aposentar nessa... Mas eu opero sim, tomografia, né? Então, assim, quando falta... Sim, todo gestor faz isso. Faltou alguém, eu vou para a máquina. Vai para a máquina. Não pode parar. Faço tomografia, faço ressonância. Hoje eu atuo na hemodinâmica. Rapaz. Então, assim, eu busquei hoje, claro, né, como eu sempre falo, eu não sou um especialista em tomografia, eu não sou um especialista em ressonância, mas eu faço todas as modalidades. Consegue tocar o exame. Consigo. Eu também tô na tomografia, minha paixão é tomografia, mas eu sou infiel, já tô na ressonância, fazendo os cursos de capacitação, já entendo o que acontece, os parâmetros também, isso com o curso de Fábio Santos, que já esteve aqui. Inclusive ontem eu estava lá no Mater Dei, né? Fábio Santos me promoveu essa visita, eu fui lá no setor de radioterapia e realmente essa questão da máquina, a mesa, ela faz várias angulações, é meio sanfonada, de lá, né? É sanfonada, parece uma sanfona assim, aí ela angula de diversos... Porque o alvo... são projeções para você atender, e ali o alvo ele vai se conformacionando para você irradiar o menos possível estruturas adjacentes. E outra coisa que ela falou também, foi que quando ela trabalhou na radioterapia, ela deu mais valor para a vida dela. Por quê? Quando ela ia para o trabalho meio chateada com alguma coisa da vida pessoal dela, e ela lidava com esses pacientes oncológicos, rapidinho, ela, poxa, eu estressada com essa situação, e esse ser humano aqui está numa situação muito pior, metástase, realmente... cai você tem um choque de realidade, porque assim, antes você pensa assim, não, câncer, pessoa idosa, né, a partir dos 50 anos, aí você vê... uma faixa etária da mesma idade que você tratando, criança, né? Então isso era... Na tomografia eu atendi pacientes de 20 e poucos anos com câncer, assim, grave. E agora, veja só, você tem uma história assim fantástica, muito conhecimento. Você também é palestrante, né? Eu já vi assim, você palestrando em alguns lugares, né? Então, assim, não é algo que eu me identifico tanto. Né? Não é algo que eu me identifico tanto com palestrar. Você faz porque você acha que é importante. Eu acho porque, assim, às vezes, né, eu tive alguns convites e falar de alguns temas. Hoje um tema que eu falo muito é justamente desenvolvimento de pessoas, processo seletivo, contratação. Então, assim, eu não me considero um bom palestrante. Então, não é algo que eu me identifique, assim... Claro, eu não recuso quando eu vejo um projeto bacana que fala assim, olha, vem cá participar. Recentemente, o pessoal lá da Unime falou, olha, dá uma palestra aqui, falar. Então, assim, eu
participo, né? Eu sou convidado. Mas não está na sua zona de conforto, não, assim, você não, não se sente tão eu sou tímido, cara. Eu sou tímido, sou um cara que eu não tenho muita habilidade com microfone, com público. Eu fico nervoso ainda, dá dor de barriga. Então, não é a minha praia. Não é. Admiro, inclusive, né? Acho que a gente tem hoje profissionais excelentes, né? Né, o próprio Fábio Santos, sim. O Thiago Monte mesmo, tá? Então, assim, são pessoas que estão assim num crescimento, né? E tem uma habilidade, né? Em falar de processo. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de falar tecnicamente ali para uma palestra. Sim, Sou muito objetivo. Então... A palestra fica em 10 minutos. E deixa eu falar outra coisa também. Com esses novos profissionais que estão se formando, né? Porque os cursos técnicos estão acontecendo, muitos profissionais estão se formando no curso técnico, muitos estão no tecnólogo. O que você acha que esses profissionais que estão chegando agora, eles deveriam fazer? Quais estratégias eles devem traçar? Porque uma vez que você tem um certificado, isso é só o início de uma longa batalha que você vai ter para entrar no mercado de trabalho. Aí depois você vai ter um início de uma outra longa batalha que é se manter no mercado de trabalho, né? Então, o que você anda observando dessa nova geração aí que está vindo, né? E que você acha, pessoal, façam isso, isso e isso, eu ainda acho interessante você fazer isso, recheie seu currículo com isso, aprenda a falar melhor. O que você indicaria? Olha, uma coisa é certa, você não pode se desvencilhar da área. Você tem que seguir ali. Se você pleiteia entrar na área, você tem que sempre estar... Antes a gente tinha uma facilidade que era os voluntariados, os hospitais abriam as portas para a gente ficar ali fazendo, né, o serviço hoje voluntário. Por que hoje não tem mais? Por causa do próprio profissional. Né? O próprio profissional fechou essa porta. Né? Muitos ficaram como voluntários e aí tiveram problemas judiciais, questões trabalhistas, as empresas... Não acharam mais interessante. Hoje não acho mais interessante correr esse risco. Exatamente. Né? Então, isso receber estagiário muito. Já é um risco. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um campo de estágio gigantesco na RBD. Então, mas é um campo de estágio que é dificultoso você conseguir, porque envolve a escola de saúde pública. Então, mas ainda assim consegue. Por exemplo, a gente tem turmas do IFBA lá, no estágio do HGE. E aí, o que eu observo que a gente chegando lá, né? Os jovens. É a oportunidade. Aqueles 6 meses que você vai estar ali são cruciais para você. Demonstrar o seu comportamento, seu conhecimento, trocar informação, criar network. Linguagem, conhecimento. Então, você tem que aproveitar, sugar ao máximo um campo de estágio. E aí, o que é que você vê? Celular, dormir. Celular, entendeu? Aí você tá vendo ali, às vezes eu fico ali, eu vou no comando, aí fico ali conversando. Se não surge uma pergunta técnica. Quando na minha época de estagiário, a gente ficava ali, né? O Raimundo das Dores foi meu professor. Ele teve aqui. Nossa, quando a gente não tava fazendo o exame, a gente tava conversando de exame. A gente estava falando de técnica, a gente estava falando de como fazer. Então, assim, era isso a vida do estagiário. Hoje não. A conversa é o quê? As prioridades é balada, são outras, é redes sociais. Parece então, assim, papo de velho, desculpa. Aí foge do foco. É verdade. Eu perguntei para Raimundo das Dores assim, Raimundo das Dores, você deu aula por muito tempo. Hoje em dia você daria aula para essa nova geração? Ele falou, não. Porque eu sei como é que eu sou. E se eu for colocar esses jovens do jeito que eu quero, eu vou ser processado, porque você sabe, né? Porque realmente essa questão comportamental, eles estão assim, mas... Quer ver outro exemplo? Um colega meu, ele recebe estagiário lá no Apvida, né? Aí ele me mandou uma foto, né? Uma visualização única. Ele fazendo exame, estagiário na sala assim, dormindo. Ele falou, Francisco, nunca foi tão fácil se destacar na radiologia como está agora. Porque aquele estagiário que faz o mínimo já é vantagem para mim. E se aquele cara que está com sangue no olho se destaca mesmo, aí muito provavelmente ele pode... Ele vai conseguir, vai deslanchar. E as oportunidades, pessoal, uma hora para outra pode acontecer, né? E você tem que estar pronto. Porque assim,
como hoje essa porta de entrada, né, do voluntariado, do estágio voluntário, ela se fechou, então a empresa, o que ela quer? Ela quer alguém pronto. Aí fica na mão do gestor hoje para a gente, né, e aí, né, vários gestores que estão aí na radiologia, por isso que a gente tem que fortalecer também isso, né, porque quem está à frente da equipe vai entender essa necessidade, tipo assim, olha, eu tenho uma vaga que é muito específica aqui, é de tomografia, mas eu posso remanejar alguém da minha equipe para assumir essa vaga e eu abro uma vaga mais básica para eu dar uma oportunidade para quem está chegando, porque senão ele não consegue entrar no mercado. Então, se o gestor ele não tiver essa estratégia, eu vou contratar sempre com experiência. Eu nunca vou dar oportunidade para quem está chegando. Sim. Então, a gente às vezes precisa fazer movimentos até na nossa equipe. Olha, um técnico de tomografia, né, pediu desligamento, ou ampliou-se um serviço de tomografia, ou, enfim, surgiu uma vaga de tomografia. Primeiro olhar, por exemplo, eu vou para a minha equipe. Tem alguém que possa suprir essa vaga? Pronto, eu pego alguém e trago para aqui. Claro. Vou abrir. Então essa vaga aqui eu já posso buscar alguém com um nível de experiência menor. Para uma vaga de raio-x, para poder dar oportunidade. Sim. Porque se eu for buscar alguém para tomografia, fica mais difícil. Eu vou ter que buscar alguém no mercado com experiência, porque chegar ali E quando você vê os jovens do IFBA lá, você consegue perceber algumas coisas. Esse daí não tem perfil, não. Por enquanto não tem um perfil. Pô, esse daqui tem perfil. Você consegue já. Consegue ver de na hora, né? Olha, esse aqui vai ser um bom técnico. Esse aqui. Não falta. Porque teve uma situação lá na Estácio, eu vou até falar aqui, que a estagiária queria ir no horário que queria, no horário que quer, e sair do horário que quer, porque estágio é trabalhar de graça. Eu falei, oh meu Deus do céu, se ela soubesse que todo estágio é assim, qualquer instituição, o estágio é uma disciplina inclusive que você paga, né? É a regra do jogo, então você está reclamando do jeito errado, tem que ir no horário da empresa, sair no horário da empresa, e digo mais, tem estagiário como o Michel que teve aqui, que foi estagiário, hoje já é formado, já está no mercado, que ele falava assim, ó, meu horário de estágio é de 7 às 12, mas ele falava no encarregado, o estagiário da tarde vai vir? Ele falou, não. Ele vai faltar hoje. Posso ficar? Pode. Ficava o dia todo lá. Já se diferenciou. Olha que maravilha. Então isso é... Isso é... Eu profissional já, trabalhando, né? E aí eu conversando com um colega, né? E aí ele falou, olha, tem uma vaga de estágio aqui. Na verdade eu fui buscar uma vaga de emprego. Ele falou, tem uma vaga de estágio, não quer não? Aí eu falei, estágio em quê? Ele, na ressonância. Eu falei, eu quero. Aí fiz, eu trabalhava em 2 e fazia estágio na ressonância. Quando dava 6h30 que eu não chegava, ele, chegou atrasado, né? Tá certo. Então, assim, muitos não estão dispostos a isso. Entendeu? Muitos não estão dispostos. Quer entrar no mercado, quer se qualificar, mas quer de mão beijada. Aí não funciona. Tem que pagar o preço. Todo mundo se você buscar aí em todos da radiologia, que estão aí bem, que estão estruturados no mercado, todos eles pagaram preço. Todos eles pagaram preço. E realmente isso acontece, não digo. As histórias dos grandes profissionais como você que vieram aqui, porque eu só recebo gente de alto nível, eles têm essas características semelhantes. Uma história sempre muito parecida, assim, de que correram atrás, de que não se acomodaram, fizeram mais do que o necessário, porque para se destacar você tem que fazer mais do que o necessário. E isso é uma característica que está aqui, gente, no nosso podcast, repetidas vezes, essas mesmas estratégias, e espero que a gente use essas informações do podcast a nosso favor. Gostou, Vanderlei, da nossa conversa? Muito bom. Foi muito legal. Foi um prazer enorme estar aqui. Foi um papo agradável, um papo suave, descontraído e com bastante informação, né? Que é esse o objetivo aqui, né? Eu acho que o objetivo do Facilita é justamente isso, trazer informação, trazer profissionais aí que estão no mercado, dar dicas. Então, eu acho que esse projeto, ele não só serve para um destaque da radiologia, mas ele também é um caminho, né? Porque cada hora que você vem aqui, que você escuta um pouco de um pouco de outro, você vai ali persistindo nessa caminhada. Então, para quem está chegando agora, até para quem já está no mercado, né, é muito válido esses momentos, porque agrega na vida profissional, no dia a dia, no que você precisa fazer, no que você precisa melhorar, e todos nós precisamos melhorar em alguma coisa.
Puxa, adorei. Peraí que eu tenho um presente pra te dar. Vê aí, Diego, isso tá aí. O negócio aqui é brincadeira não. Aqui, ó, a canetinha do Facilita e um bloquinho de notas. Diz a lenda que qualquer contrato que você assinar com essa caneta, pronto, você vai enriquecer horrores. Muito obrigado, viu? Gostou? Muito então obrigado. É isso. Pessoal, ficamos por aqui. Vamos dar um tchauzinho. Valeu!